A castidade é um dos temas mais presentes nas dúvidas dos jovens, dos casais, das famílias como um todo. Castidade que não é só não fazer sexo antes do casamento. Castidade é integreza, é ter um coração indiviso. Todas as vezes em que nós falamos de castidade, nós lembramos de um coração íntegro. A castidade alimenta a esperança. A castidade nos coloca diante do sagrado. A castidade transforma o nosso olhar, nos traz pureza e virtude. Nesta breve reflexão de hoje, vamos compreender um pouco mais sobre a definição do que seja a castidade. Mais para frente gravaremos um podcast Como vencer os vícios e as tentações na área da castidade. Seja bem-vindo ao podcast Lançai as Redes. Eu te amo, Jesus, e não tenho outro desejo senão te amar até o último instante da minha vida. Eu te amo, meu Deus, meu céu, e prefiro morrer amando a ti do que viver sem teu amor um só momento que seja. Shalom, galera, estamos começando aqui mais um momento juntos sobre o assunto castidade. E antes de continuarmos nesse processo, nós demos uma pausa aí por conta dos eventos, do Congresso de Jovem Shalom. Como eu falei para vocês, a gente vai lançar os vídeos e as informações à medida que o nosso tempo também da vida missionária for permitindo. Mas é com muita alegria que eu gravo para vocês esse pequeno vídeo que aborda um pouquinho sobre a nossa última postagem. Então, se você não leu, assim que acabar de ver esse vídeo, volta aqui no feed e dá uma lida sobre as definições de castidade, sobre tudo aquilo que a igreja também fala para nós sobre este tema que é tão importante para nós, especialmente hoje, para os jovens, né? Para tudo aquilo que a gente vive no mundo contemporâneo e tão desafiante vivermos essa dimensão da castidade. Logo após esse tema, nós vamos adentrar a dimensão da afetividade e da sexualidade. Vamos entender também a diferença desses três aspectos que se misturam tanto e que tantas vezes a gente, por não saber dar nomes, não sabemos em que lutas enfrentamos, não sabemos como pedir ajuda e muitas vezes corremos o risco de viver de forma imatura aquilo que Deus nos deu para vivermos como dom em favor dos outros, o dom de si que Deus nos dá. Uma breve definição eu acho que vale a pena a gente abordar antes de nós continuarmos neste caminho, é entender que castidade não se resume à sexualidade ou à genitalidade ou aquilo que tantas vezes a gente já ouviu e trouxe como a definição desse termo especialmente. Uma das definições que eu mais gosto quando a gente fala de castidade é falar sobre a inteireza, sobre ter um coração todo de Deus. Todas as vezes que a gente divide o nosso coração ou que o nosso coração está fragmentado, nós deixamos de ser casto. E aqui é no campo da sexualidade, é no comer, é no falar, nos julgamentos para com os irmãos, no nosso vestir. Todas as vezes em que o meu coração está fragmentado, ou seja, ele não é um, quando eu vivo uma vida dúbia, quando eu sou um no colégio, em casa sou outro, na igreja sou outro, no shalom me comporto de outra maneira, tudo aquilo que me divide me faz não ser casto. A castidade, ela traz em si o grande dom, o verdadeiro dom da inteireza. Essa é a definição, uma das que eu mais gosto sobre castidade. E aí no post anterior, lá no feed, você pode dar uma olhadinha sobre as definições que a igreja traz. E especialmente eu quero lhe pedir que veja no Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo bem grossinho que nós temos, tão importante, o que Deus fala através da igreja, da tradição e do magistério também, aquilo que é castidade. E para nós falarmos um pouquinho sobre isso,
eu não posso deixar de citar da importância do autoconhecimento. Primeiro, como saber se eu sou casto? Você precisa se conhecer. E para se conhecer, nós precisamos, primeiro, entrar numa reflexão, e aqui eu não tenho como não falar de vida de oração. Então, se você não tem vida de oração, é muito mais difícil você se conhecer. É muito mais difícil você, refletindo sobre si, saber aonde o seu coração vai estar dividido ou fragmentado. Para que se conhecer? Qual é a importância do autoconhecimento neste campo da castidade? Quando eu me conheço, eu sei quem é o meu inimigo, contra quem eu estou lutando e que armas eu vou usar contra ele. Às vezes nós misturamos muito a dimensão da sexualidade, da afetividade, eu vou falar isso nos próximos vídeos. Nós, por não sabermos em que área da vida estamos lutando, nós não sabemos que armas usar, a quem e como pedir ajuda. O autoconhecimento me faz perceber em que eu tenho dividido o meu coração, com quem eu tenho dado espaço para dividir o meu coração junto a Deus. Pense no seu coração como um grande trono, e nesse centro precisa estar Deus. E às vezes nós colocamos pessoas, nós colocamos coisas, nós colocamos situações, dores, coisas que invadem esse centro e nos fazem perder totalmente a dimensão da castidade. São João da Cruz nos falava muito sobre 3 inimigos da nossa alma: o demônio, a carne e o mundo. O demônio, a carne e o mundo. Nesses 3 aspectos nós precisamos nos conhecer. Por quê? Por feridas passadas, por pecados passados, nós podemos trazer uma castidade muito marcada. Às vezes a gente começa a relativizar as coisas, a não ver mais problema em nada. Não, mas é só um programa de TV a mais. Não, mas esse filme é besteira, é só essa cena, eu passo. Não, mas essa música aqui que eu escuto, ela vai sendo só para eu relaxar de vez em quando. E o meu coração começa a ser povoado por outras coisas e pessoas. Eu começo a perder a dimensão e o zelo do que é ser casto, do que é ser inteiro, do que é ser todo de Deus. Algumas perguntas que nos mandaram e que me mandaram nos últimos stories, quando eu coloquei se tinha alguma dúvida. A primeira pergunta: como fazer para a minha namorada entender o meu desejo de viver a castidade? Para aqueles que namoram, primeiro, precisa ter um diálogo sincero e aberto. Se você não tem esse diálogo com sua namorada, com seu parceiro ali, fica muito difícil você viver a castidade sozinho. Até porque você, estando a 2, precisa, dentro do relacionamento, estabelecer limites também. Eu preciso, no relacionamento, deixar claro para o outro até onde nós podemos ir. Às vezes um beijo mais demorado, um abraço que toca pontos do meu corpo que me fazem gerar ali um movimento não muito saudável no relacionamento, coisas que me roubam. O outro precisa me ajudar a viver a castidade. Se o seu namoro não começa com esse diálogo, com essa abertura, com esse desejo dos dois viverem juntos, algo casto que vai virar um noivado casto, um casamento casto, é melhor você parar por aí. Sua namorada só vai entender o seu desejo de viver a castidade quando você disser para ela. Não adianta você sempre, vocês estarem os dois juntos e você dizer, não dá mais. Nem ela vai entender. Então a beleza da castidade está aqui também. Em demonstrar para aquela pessoa que eu amo, que por amor a ela, eu desejo me guardar. Porque avançando este limite, eu perco o controle sobre mim, eu perco o controle sobre as minhas ações. E aí acontece o que nós vemos hoje de namoros que vivem completamente a desordem sexual e causando feridas, né? Porque a gente sabe que o namoro é uma continuação de uma amizade. E que se essa amizade não existe, se eu só estou interessado em algum atributo do outro, seja ele físico, sexual, eu corro o risco de estar usando a pessoa e não de amá-la. E aí eu já deixo de ser casto completamente, porque eu esqueço da pessoa naquele momento. Uma outra pergunta que me mandaram foi: como me livrar do vício da pornografia? E aí eu gostaria muito de me colocar à disposição daqueles que desejarem. Podem mandar no direct o telefone de WhatsApp e eu vou mandar alguns livros, algumas coisas que ajudem você também
a se livrar deste vício da pornografia. Hoje nós vivemos num mundo hipersensualizado, então qualquer coisa toca nesse ponto. O comercial da cerveja tem que ter uma mulher nua, o comercial do pneu do carro tem que ter nudez. As músicas, quase todas as letras nos remetem a relacionamentos, a essa dimensão sexual que perdeu-se o pudor, é a palavra. E nós somos muito feridos por isso. Eu acompanho jovens há pouco mais de 9 anos. E como eu vejo que essa pergunta aqui do vício da pornografia, o vício da masturbação, que é um dos pecados contra a castidade, tem tomado os nossos jovens. Nós precisamos combater isso. E é possível, sim. Nós temos várias dicas, temos como ajudar você que precisa também se livrar deste vício, se livrar deste mau hábito. Tudo começa com um hábito. Quando eles são bons, se tornam virtudes. Quando eles são maus, se tornam vícios. E o vício da pornografia traz uma série de feridas, uma série de lacunas na juventude. E isso traz problemas gravíssimos até, eu posso dizer. Pequenas dicas aqui para aproveitar o momento, né? Primeiro, você precisa espaçar as quedas, se apoiar nos sacramentos e num bom acompanhamento espiritual de um irmão mais velho na fé. Você precisa pedir ajuda, é a primeira coisa, como essa pergunta aqui. Espaçando as quedas, apoiado nos sacramentos, num bom acompanhamento, conhecendo a si mesmo através da vida de oração, você começa a ser purificado deste pecado, que tanto escraviza os nossos jovens. E aí, de forma pessoal, aqueles que desejarem também me coloco à disposição para ajudá-los. E talvez aquilo que nos salva. 3 pilares daquilo que nos salva diante das lutas que nós enfrentamos no campo da castidade. Se você quer ser uma pessoa casta de verdade, se entregue à adoração ao Santíssimo Sacramento. Vá de encontro a pessoas que possam te ajudar no acompanhamento, rezar por você, te ouvir. Se apoiar também no sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação. Ter um bom confessor, que você possa rasgar a sua vida sem esconder nada, para que Deus reine no centro do seu coração. Uma questão aqui também importante para nós é a dimensão da pureza e da perseverança. Nós precisamos, na janela da nossa alma, que são os nossos olhos, purificar o nosso corpo. Diz Jesus no seu Evangelho, Mateus, que quando os olhos perdem a sua pureza, o corpo inteiro se torna impuro. Porque os olhos, como janela da alma, trazem para dentro de nós aquilo que vai fragmentar o nosso coração, que vai nos deixar com o trono do centro do coração ocupado por coisas, pessoas, pelo prazer, pelo poder e pelo possuir, por este hedonismo e imediatismo que vivemos hoje. Tudo isso rouba você de ser uma pessoa casta. Pureza e perseverança. Ter paciência consigo mesmo. Não adianta você querer, acordei hoje e quero ser a pessoa mais casta do mundo. Talvez você precise de lutas, você precise de tempo. Se você for muito ferido, especialmente, você vai precisar de muito mais paciência consigo mesmo. E aqui eu não estou falando de uma acomodação, mas de paciência, de usar de misericórdia para si também, e pedir ao Senhor, Senhor, me dá forças, eu quero, eu desejo, eu quero, eu preciso continuar. Isso é uma das coisas também muito importantes para nós. Para nós concluirmos, lutar contra a falta de castidade é não se entregar às paixões. São as paixões, que muitas vezes são momentâneas, é aquele fogo que aquece, que rouba a base e o centro do meu coração. Nós precisamos avançar, e não há nada mais belo do que um jovem casto. A beleza de um jovem casto, que, se você chamar ao namoro, vira um namoro casto, um noivado casto, uma família é constituída em volta da beleza da castidade. Muitos dizem por aí que a castidade saiu de moda, que não vale a pena ser casto, que não vale a pena se vestir como uma pessoa casta, especialmente para as mulheres hoje. O sensualismo que invadiu as nossas casas, as nossas igrejas, os lugares em que frequentamos, as músicas, os filmes. Nós precisamos, na beleza da castidade, testemunhar para este mundo que é possível, que Jesus, o casto por excelência,
nos dá a graça e nós somos completos, não nos falta nada. Não é um conjunto de leis que me prende como se eu não pudesse ser livre, muito pelo contrário. É dando a minha liberdade que eu me torno cada vez mais livre, porque Jesus me faz livre. E aqui, não pautado pelos meus desejos, pelas minhas feridas, pelas minhas carências muitas vezes. Ser casto é ser todo, é ser inteiro de Deus. Que Jesus nos dê a graça de continuarmos neste caminho. E aqui eu peço a você que compartilhe, marque pessoas também neste vídeo. Não é para me divulgar ou para divulgar esse trabalho somente, mas porque tem pessoas que precisam escutar isso. Elas precisam acreditar que é possível minha graça de sofrer te amando e nunca te deixar, e que cresça este amor, meu amor, até o fim, e se torne como teu. Então, galera, nós estamos entrando agora em uma nova fase de evangelização no nosso podcast. Estamos investindo na estrutura da gravação dos nossos programas, dos nossos episódios. Se você deseja também contribuir com a evangelização, todo o valor arrecadado é para reinvestir na evangelização, para compras de microfones, iluminação, estruturas. O Pix do nosso podcast é williamrodriguessh@gmail.com, William com 2 L's e M de Maria no final, RodriguesSH. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast, ou se você preferir, você também pode me chamar e pedir essa chave Pix para nos ajudar lá no direct do meu Instagram, que é @WilliamSeminarista. Tudo isso está na descrição do podcast, então se você quer ser um benfeitor da evangelização, quer lançar conosco as suas redes em águas mais profundas, venham juntos e vamos construir também este movimento em favor da evangelização e da formação do povo de Deus. Muito obrigado desde já pela participação.